Boa noite aí, Sociedade Pinguim, beleza? Hoje a gente está aqui com o Marcos Garcia Overtroy. Bom, Marcos, para começar, se tu quiser se apresentar para o pessoal aí, lembrando que depois o conteúdo daqui vai estar disponível no nosso podcast. Então, para quem estiver escutando a gente, de repente quiser assistir ao vivo aqui na Twitch, fica o convite aí. Massa. Bom, meu nome é Marcos, né? Como o Lucas já falou, satisfação estar aqui falando com ele e com vocês. Ah, eu estou aí com dois canais, né? O de Linux e o de música. Trabalho com tecnologia já tem muito tempo e também sou músico há muito tempo. Arrisco dizer que eu sou mais músico do que trabalho com tecnologia. Mas é isso, e estou fazendo um som autoral, todo com softwares open source, gratuitos, software livre e também software proprietário em cima de plataformas gratuitas como o Linux. Então, assim, para não me alongar muito e não ficar falando currículo aqui, eu acho que basicamente é isso aí. Então, para o pessoal aí tirar um pouco da dúvida, e eu também, inclusive, o Vartroy é uma banda, é um projeto solo, como que funciona aí hoje? Sem contar que, né, que também é um canal de tecnologia, assisti bastante de alguns conteúdos teu no YouTube. Só para tirar essa dúvida aí da gente, o que realmente é o Vartroy? Cara, o Vartroy surgiu em 2004, final de 2004, como banda. A proposta era integrantes, acabou virando, né, uma banda com 5 integrantes no final de 2004. Funcionou como banda até 2010, e aí eu decidi dar um break em tudo, parar. Eu meio que cansei. Eu já vinha nessa estrada com música, show, desde 99. Eu tinha me dado aí 10 anos para fazer as coisas acontecerem e eu meio que estafei. Então, em 2010, eu decidi dar um break total. Eu não matei o projeto, mas aos poucos eu fui transformando o Vartroy musical, né, o projeto musical, em um projeto solo que acabou se concretizando mesmo em 2020. A pandemia veio e acabou empurrando, né, me forçando a fazer isso. Eu tinha duas alternativas: ou eu matava tudo, cancelava, chega, não vou fazer mais nada, ou eu transformava isso num projeto solo e aprendia as coisas que eu ainda não dominava. Após eu comecei a cantar em 2020. E aí, qual foi o teu primeiro contato com Linux antes de... Foi antes ou depois de todo esse processo da criação da banda e aí que agora vira a ser um projeto solo? Não, o Linux, cara, ele... Meu primeiro contato com Linux foi na faculdade. Aí eu tô falando lá para 2002, mais ou menos. Acredito que foi a primeira vez, primeiro contato que eu tive em uma matéria de redes, se eu não me engano. O professor Daniel Lobato, lembro até hoje, aquilo foi assustador, porque, putz, naquela época você tem um contato com uma coisa completamente fora do normal, apesar da gente mexer com DOS há muito tempo, né, naquela ali próximo daquela época. Assim, não tive nenhum interesse com o sistema operacional. Foi lá para 2004, 2005 que ia me interessar, mas não por vontade própria, e sim por necessidade. Eu trabalhava num lugar que tinha hardware muito antigo, mas muito antigo, e as coisas estavam parando de funcionar e a empresa não tinha grana para investir. E eu comecei a buscar alternativa para reutilizar aquele hardware. Então, assim, não foi nem eu preciso aprender Linux ou utilizar Linux. Não, ele surgiu como uma alternativa para salvar tudo aquilo que estava meio que indo embora e os caras não tinham como investir naquele momento. Eles estavam passando por uma fase um pouquinho complicada. E daí para frente, cara, eu fui pegando gosto, fui trazendo isso para a minha vida pessoal, fui trazendo para o meu dia a dia. E eu acredito que em 2008, 2007, 2008, eu já estava utilizando como meu desktop padrão principal.
eu ainda não tinha conseguido migrar as minhas produções musicais para o Linux, porque a plaquinha que eu tenho aqui era muito problema. Era impressionante assim, o tanto de dor de cabeça que ela dava. E recentemente, acho que 2016, 2015, ela simplesmente começou a funcionar maravilhosamente bem no Linux. E a máquina que eu tinha que rodava o Windows, eu não lembro nem que versão, simplesmente parou de funcionar com ela. Então aconteceu o processo inverso e aí acabou. Foi quando sumiu todas as instâncias de software, de sistema operacional proprietário aqui do meu ambiente. Então, além de músico, tu também é profissional de TI, né? Sim. Hoje, assim, eu estou com o pé um pouco no freio na área de TI, ligado? Esse ano ainda tá meio devagar, eu estou reestruturando muita coisa na minha vida, mas eu trabalho com TI desde 99. Então, é, o canal do YouTube, como é que tá? Deu uma pausada? Tem projetos novos para ele? É como tu disse que ele deu uma pausada um pouquinho aí com a parte de TI, mas o coração bate mais forte por Linux aí que eu sei e pelo KDE, né? Sim. Cara, assim, o canal de o Vartroy Tech no YouTube, ele deu uma pausada nesse último mês, deu uma chacoalhada nas coisas aqui. Eu falei, não, eu preciso dar uma segurada na onda. Eu nunca tinha, eu só fiz isso uma vez, mas eu precisei refazer isso de novo porque eu precisava pôr algumas coisas no lugar. A intenção era voltar a produzir vídeo semanal agora, essa semana, mas não consegui. Então, eu tô meio com calma com o canal, tá ligado? Eu tô precisando pôr algumas coisas no lugar antes de voltar. E como a música me segura em alguns aspectos, em algumas coisas da minha vida, eu acabei dando um pouco de prioridade para ela, porque fazer essas produções que eu estou fazendo hoje está me consumindo muito tempo, mas muito tempo demais, que eu decidi fazer clipe para toda a música. Então, você já viu, né, cara? Editar clipe em máquina antiga não é uma tarefa fácil. Mas está funcionando. E sim, cara, assim, eu migrei para o KDE já faz muitos anos. Passei por todas as interfaces, tá? Não fui aquela pessoa, não, só vou usar isso. Mas o KDE, no final das contas, foi o que melhor se comportou em todo o hardware que eu tenho aqui e é o que eu consigo fazer as coisas sem dor de cabeça. Eu quero fazer tal coisa, aquilo simplesmente funciona e eu não preciso ficar me preocupando muito com o sistema, com a interface e tal. A gente aqui da Sociedade Pinguim é mais apaixonado pelo XFCE, né? Aí quando eu Aham, vou mexer no KDE eu me perco muito, porque tem muitas opções. sim. Então, aí por acaso agora eu estou usando Cinnamon porque alguns problemas com áudio no XFCE que eu não consegui resolver. Aham, Mas falar um pouquinho do álbum Anomaly, né? Se eu não me engano é isso. Que foi feito sim. todo produzido em Linux, né? Que é até conversei com o pessoal aí, uns amigos meus músicos. Falei, pô, o cara lá foi lá e fez o álbum todinho usando o Linux. Mas se pudesse falar um pouquinho, se esse teu conhecimento em TI te ajudou nesse processo, ou se de repente uma pessoa também mais leiga que queira fazer isso aí conseguiria é, cumprir essa demanda. Cara, eu vou começar pelo final, sobre o conhecimento em TI. Eu diria que a única coisa que de fato me ajudou em relação a conhecimento em TI foi em todos esses anos, né, da minha carreira como profissional de TI, eu praticamente aprendi tudo sozinho, me virando com aquilo que a gente tinha disponível, principalmente na internet. Então, assim, em termos de TI, o conhecimento mesmo foi basicamente isso. Porque hoje, cara, não tem muito segredo você plugar uma interface USB no sistema, abrir o software e fazer o que você precisa. Por que eu digo que o conhecimento, que isso tem um pouco de relação? Porque eu tive que aprender toda a parte que eu não entendia. Por exemplo, fazer mixagem, fazer masterização, como utilizar os plugins, quais plugins eu deveria utilizar, se eu precisaria de tudo aquilo que a...
Porque hoje você vai ver o mercado de plugin, cara, você fica louco. Você fala, cara, tem muita coisa, mas assim, é absurdo o tanto de coisa que existe para produção musical. E aí ficava aquela dúvida, tá, mas eu não tenho acesso a muitos desses plugins. Será que eu vou poder produzir o que eu quero? E foi aí que, assim, esse lance do pesquisar, entrar de cabeça nessas coisas, que me ajudou muito. E aí eu fui entendendo que, na verdade, o importante era o conceito, não aquele monte de plugin que existia. Se você entendesse o conceito dos plugins, o conceito de uma compressão, o conceito de uma equalização, o conceito de um limiter, de uma saturação, aquilo poderia ser aplicado com qualquer plugin que você tivesse na mão, tá? Claro que alguns desses plugins, eles são facilitadores, eles entregam ferramentas visuais que vão facilitar um pouco o seu dia a dia, mas o conceito é o mesmo, saca? Dá para você aplicar de qualquer forma. E aqui eu não estou dizendo que eu fiquei no modo precário e tive que fazer tudo na unha, nada disso, entendeu? Mas foi uma forma que eu encontrei de começar a entender as coisas e produzir. E o Anomaly basicamente foi assim, entendeu? Mas não foi a minha primeira experiência. A minha primeira experiência fazendo isso com o Linux, na verdade, foi no álbum Daydreams, em... e ali foi praticamente todo utilizando software livre, porque eu utilizei o Ardor para fazer todas as capturas de áudio, a pré-mixagem, e aí depois, como eu não tinha esse conhecimento da mixagem e masterização, a gente terceirizou isso. Eu juntei a galera, a gente fez um crowdfunding e tal. A gente terceirizou a mix final e a master. Mas foi a partir desse álbum que eu falei, cara, dá para fazer. Dá para fazer e não é um bicho de sete cabeças. Eu só preciso aprender, só preciso entender o conceito. E o Anomaly, ele meio que foi isso. Foi esse primeiro experimento de fazer tudo com o que eu tinha na mão. Cara, eu acho que assim, claro, não é um álbum perfeito, eu preciso melhorar muito. E aqui eu não digo que é culpa do software, mas culpa da minha pessoa. Eu preciso entender mais os conceitos, eu preciso experimentar mais, aplicar e fazer e trazer melhorias para aquilo que eu já estou entendendo, saca? Então ficou bacana, cara, ficou legal, um resultado interessante para um primeiro fazendo tudo sozinho. Então tu acha que uma pessoa que não manja tanto de TI não teria tanta dificuldade em criar? Não, nenhuma. E aí puxando aqui o campo que já tu falou de software, foi 100% open source ou livre? Ou teve alguma coisa proprietária que tu teve que usar para algum determinado processo, na pós-criação, de repente, ou na criação? Tá. O Anomaly não, o Anomaly eu fiz um mix, tá? No Daydreams eu estava utilizando o KD Neon e o Ardor para fazer tudo. Só que no próprio Daydreams eu fiz um experimento utilizando o Reaper. Ele estava começando ali a ser entregue para o Linux em versão alfa, não tinha nem a versão para baixar no site. Tem um repositório do AV Linux, se eu não me engano, tinha um instalável e tal, tinha alguns bugzinhos, mas eu decidi pegar uma música daquele álbum e fazer um teste. E assim, na época eu não tinha gostado muito do Reaper, foi realmente um teste mesmo para ver como que um software desse porte se comportaria, estava se comportando no Linux, porque, cara, o Reaper é um dos softwares mais conhecidos hoje na produção musical, né, cara? E o Anomaly eu já fiz ele inteirinho no Reaper. Eu simplesmente tirei o Ardor da jogada, então mudei também o meu setup principal, eu estou utilizando o Kubuntu 20.04, ainda estava na versão anterior, se eu não me engano, quando o álbum começou a ser produzido, e utilizei o Reaper como DAW principal para fazer toda a captura, mixagem e masterização. E ali eu utilizei alguns plugins gratuitos, alguns plugins e dois plugins pagos que foram de emulação de guitarra e emulação de baixo. Eu decidi no meio do caminho eliminar o som pré-processado que já estava gravado, né, da pedaleira, e fazer o processamento direto na DAW, no software, porque eu achei que o resultado, cara, ficou muito legal, muito bacana.
os plugins que foram indicados, assim, cara, é tipo plugin de primeira rodando no software no Linux. Eu falei, cara, eu tenho que utilizar isso, eu tenho que fazer acontecer com isso, e eu achei que o resultado ficou muito, muito melhor. Tu chegou a utilizar o Ubuntu Studio? Já deu uma passada por ele anteriormente? Ou só ficou mesmo no KDE? Cara, eu já utilizei o Ubuntu Studio, já utilizei o Ave Linux, eu já utilizei como chama? Tem mais um outro, ah, tem uma outra distro baseada no KDE, que tem os repositórios que muita gente gosta, muita gente utiliza. Experimentei muita coisa. A grande verdade, cara, é que eu não preciso de tudo aquilo que os caras entregam, entendeu? Eu gosto de trabalhar com um sistema limpo e só ter aquilo, exatamente aquilo que eu preciso para trabalhar. Eu sei que essas distros, elas entregam um kernel de baixa latência, que facilita algumas coisas no processo principalmente de captura de áudio em tempo real e tal, mas a forma como eu trabalho aqui não faz tanta diferença, porque a minha monitoração de áudio é direto no hardware. Eu prefiro aliviar o meu software, porque meu hardware é muito antigo. Se eu ficar forçando muito a barra, a coisa não vai acontecer, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido. E tem muita coisa instalada que eu não preciso. Assim, é uma forma de você ficar mais perdido com aquele monte de coisa do que você focar, não, eu preciso disso, 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 é assim que eu vou fazer, esses são os carinhas que eu vou utilizar e tá ok. E isso funcionou muito bem para mim. E o Kubuntu, como ele vem com esse processo de instalação mínima, fez mais sentido ainda, porque eu só fiz a instalação mínima e coloquei aqueles softwares que eu realmente precisava para fazer a produção. Então, nessa máquina não tem mais nada, só tem isso. Já que tu tocou no assunto de hardware aí, mais ou menos um investimento foi alto para fazer isso? Qual foi os hardwares que foi usado? Diz que tem um hardware mais antigo aí, né? Se tu puder detalhar um pouquinho sobre o hardware usado no Anomaly, né? Que foi o Uhum. álbum. E se o cara precisa fazer um investimento muito alto ou de repente alguma coisa mais antiga pode servir aí. Eu, antes de falar do hardware, em termos de investimento, depende do seu propósito como nessa área, tá? Se você está fazendo algo para você, tipo, é uma produção própria, você não está querendo trampar com isso para outros, eu diria que o investimento, cara, às vezes pode ser até zero. Você pode aproveitar o hardware que você tem. Agora, se você estiver pensando em trampar com isso, além de ter que analisar o investimento, você vai precisar entender se as ferramentas que estão disponíveis realmente vão atender o tipo de música que você vai trampar. Porque a gente tem um leque muito grande de estilos musicais que pedem ferramentas muito diferentes. Tem gente que, por exemplo, vai fazer produção musical apenas com sample. E aí, dependendo do que você tem na mão, você vai sofrer muito, saca, para utilizar. Então, é preciso uma análise assim um pouco mais cautelosa. No caso, tá? Suponhamos que seja uma banda independente, o cara quer trampar, quer fazer seus trampos individuais e tal. Cara, eu utilizei tudo que eu tinha aqui. Eu tenho nessa máquina de produção um AMD FX, se eu não me engano, 7000 e alguma coisa, ou 9000 e alguma coisa, realmente não lembro. A máquina está com 4 GB de RAM, DDR3, um SSDzinho de 500 GB. E é isso, cara. E assim, ela tá com uma plaquinha NVIDIA vagabunda de 200 conto da época, tá com problema o computador. Se você liga dois monitores, ela fica desligando. O negócio, assim, tá caótico, saca? Mas tá aí. Cara, os clipes que eu tô produzindo tá sendo nessa máquina. O que iria em live. Com Pra dar 4 live. GB de RAM, tá ligado? Agora, meu notebook de trabalho diário é um i5 da primeira geração. E eu já fiz algumas pré-produções nele, captura de áudio e tal, mas as mixagens eu jogo para lá porque aquele carinha ele funciona melhor, mas dá para fazer, entendeu? Porque a captura de áudio
ela não é pesada. Você, cara, qualquer máquina, o Raspberry Pi dá conta de fazer isso. Agora, quando você começa a inserir plugin na jogada, aí o bicho pega, entendeu? Por exemplo, vou fazer processamento de guitarra. Cara, processamento de guitarra é uma coisa pesada. Mas assim mesmo dá para aliviar. Essa foi uma das coisas que me fez ficar em cima do Reaper, por exemplo, que são essas facilidades. Quando eu começo a utilizar muito processamento de guitarra, porque você não grava uma track só, você vai gravando. Pô, eu tenho duas linhas, todas as minhas produções são com duas linhas de guitarra. Eu tenho um LR, então são duas praticamente independentes, que às vezes ficam fazendo até coisas diferentes. Então já são duas, eu tenho que processar aquelas duas. Aí tem um monte de riff, aí tem uma terceira guitarra para fazer fundo, ou fazer um detalhe. A hora que você vai ver, 7 tracks ali para serem processadas ao mesmo tempo, entendeu? A hora que você dá o play, a máquina começa a sofrer. Então, o bacana é que você pode pré-processar aquela track, aquela faixa. Falar assim, não, cara, é isso, então deixa eu pré-processar essa faixa e vamos liberando recurso. E você vai aprendendo a fazer isso, cara. Por isso que eu falei, né? O Reaper faz isso de forma bem simples. Você vai fazendo isso, vai liberando recurso, cara, no final das contas, você está produzindo ali, você não está nem sentindo que a máquina é antiga e as coisas estão fluindo de boa. É lógico que na hora que você vai dar o render final também, às vezes dá uma segurada. Render de batera, a forma como eu trabalho com render de batera, às vezes me custa para renderizar uma batera 30 minutos, porque são peças individuais em alta qualidade, né? Eu jogo isso para um projeto individual justamente para isso não ficar me tirando na hora que eu estou produzindo. Mas, cara, não é nada que assim me impeça de fazer o que eu estou fazendo. Às vezes eu demoro um pouquinho mais por conta do hardware, mas hoje se a pessoa tiver, sei lá, um i5 da oitava geração ou, sei lá, um desses novos da AMD, cara, a pessoa está nadando de braçada, não tem por que falar, preciso fazer um investimento alto para isso. Eu acho que o maior investimento, no final das contas, vai acabar sendo em equipamento de captura. Microfone. Microfone é uma coisa que custa muito caro. Então, se a pessoa quiser algo de muita qualidade, ela vai investir muita grana. Tem microfone que chega ali na casa dos 10 conto, entendeu? Então, Até mesmo para stream hoje tem uns microfones R$ 1.000. sim. O O que eu tenho aqui, Marcos desculpa. Facinha aqui do Mundo Diário está no nosso chat, falou aqui que era para quem está aqui hoje, que ele que manja de samba. Aham. É, falava aqui qual o critério para a timbragem do baixo e da guitarra. Aí, ó. Cara, assim, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que todo o processo de criação musical, no final das contas, é uma coisa muito pessoal. É muito do resultado que você quer chegar, saca? Por exemplo, o brother que muitas vezes faz música comigo, o Kalash, às vezes ele me entrega a guitarra dele timbrada com os graves, cara, que eu falo, meu, não precisa de baixo na música, porque ela vem com um grave absurdo. E eu acabo tirando. Eu falo, cara, se eu deixar isso, a gente perde o baixo, perde o bumbo. Mas assim, para mim, isso é uma coisa muito pessoal, é do que você quer mostrar. É lógico que quando você vai deixando as frequências desses instrumentos, por exemplo, guitarra, se você deixar as frequências da guitarra do grave muito acentuado, vai matando o resto. Você vai tirando um pouco do brilho da bateria, do bumbo, você vai escondendo mais o baixo. E se você joga, por exemplo, o baixo muito instalado, ele também vai roubando ali a parte da guitarra, vai atrapalhando a voz, porque vai ficando aqueles agudos chato batendo na tua orelha, entendeu? Então, eu acho que assim, eu acho que é muito lance Foo Fighters, tá? Eu tenho aprendido isso muito vendo muito documentário do Dave Grohl, é experimentar e o resultado tem que ser aquele que soa legal para você. Fala, cara, é isso. Esse é o som. Inclusive, no Anomaly, uma crítica que eu recebi sobre o CD foi, cara, a bateria tá muito seca. E é engraçado, porque a minha ideia de bateria com o Anomaly era ficar seca. Porque qual foi o meu pensamento? Cara, os sons hoje estão tão processados, tão esmagados, tem tanta compressão.
ouve a bateria, cara, você não sabe o que o cara tá batendo. Tem tanto prato emendado para ficar alto, sabe? Com aquele punch absurdo. Eu falei, não, cara, eu quero um lance mais sequinho, mais simples. E no final das contas, a crítica da pessoa foi, cara, mas era isso que eu queria, saca? O, a capa do álbum, a arte do álbum lá, foi tu que criou? Foi no Linux também? Ficou muito bom a capa do álbum. Eu dei uma olhada depois lá no Spotify, né? Tá disponível para quem Uhum. quiser. Aí só procurar Vartroy no Spotify. Também tem o site, vai estar depois aqui no, na descrição do podcast, no vídeo do YouTube, para quem quiser acessar. Mas voltando aqui pro álbum, foi tu que fez a arte. E o clipe vai ter esse estilo? Como é que vai ser o estilo do clipe? Tá, sobre a capa, foi, mas assim, eu não sou um artista gráfico. Na verdade, assim, eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas. Você viu que eu tô aprendendo tudo. Mas foi, cara. Mas assim, a capa foi uma mistura. Eu utilizei o GIMP para fazer. É uma foto que eu tirei. Aí eu utilizei o GIMP para acertar as coisas e depois utilizei um aplicativozinho web para inserir aquele efeito todo bagunçado na imagem. Foi um conjunto aí de coisas. Ah, agora, sim, os clipes têm sido um experimento também. A grande verdade é que eu nunca tinha pensado em fazer isso tão já. Eu queria fazer, porque a minha inspiração para tocar o projeto hoje, o projeto Vartroy Música, é de um cara, chama... O canal dele é Frog Lip Studios, é um cara que faz cover metal pesado, sabe? Aqueles metal bem pesadão de música pop. Ele faz um cover e um clipe toda semana, é uma loucura, saca? A minha proposta era fazer um som autoral todo mês. Só que quando eu fui fazer o primeiro clipe, eu falei, cara, não é bem assim. Fazer isso não é tão simples. E no meio da pandemia me convidaram algumas vezes para participar. Aliás, sugeriram, olha, pô, por que você não envia seu som para participar desses webfest que estão acontecendo? E a única forma de participar era fazendo clipe. Eu falei, quer saber, velho? Vou catar os celulares que eu tenho aqui velho, parado, e vou começar a filmar. E foi assim que começou essa ideia de clipe. Agora, o último clipe que foi lançado, que foi a Endless Loop, esse um brother meu, um amigão, falou, cara, eu te ajudo a gravar, vamos fazer junto. E deu muito certo. Eu mandei a letra, mandei a música, ele falou, pô, seria legal a gente fazer isso aqui assim, assim, assado, porque combina com a letra, a gente saiu para gravar com um objetivo, deu tudo errado, porque o lugar que a gente queria gravar não estava mais lá, as coisas não estavam mais lá, a gente acabou no meio de uma área queimada, tudo zoado e deu muito certo, saca? Porque combinou demais com a letra. Mas assim, os clipes, a produção dos clipes tem sido assim. Esse brother tá me ajudando, o filho dele acha um barato participar dessas coisas, tá ligado? E criança, ele fica, pô, fica contentaço, para ele é uma diversão e a gente tá se divertindo fazendo isso. Então eu mando o som para ele e falo, cara, ouve aí o que você acha. Ele dá umas sugestões de lugar, como que a gente poderia fazer e a gente vai fazer. Aí eu passo o mês editando. Então, fora o álbum, agora também os clipes estão sendo feitos aí com software livre, né? Que tu disse que está fazendo no KD Live. Sim, E a tua máquina aí com 4 gigas, né? 4 gigas tá de com RAM, 4 GB, cara. como tá para renderizar isso aí? Porque eu tinha uma máquina com 6 e era 40 minutos para renderizar o vídeo. Eu acredito que o teu deva ser lá para casa de uma hora e meia, né? Fazendo Não é renderização. nem só o render, a edição em si já é uma coisa complicada. Eu faço toda a edição com baixa qualidade, eu desço o frame rate ali para 270p, e dependendo da quantidade de faixa que eu estou analisando, eu já extrapolo para a memória virtual e para o swap, já estoura swap, aí a máquina fica inutilizável. Então, cara, é um jogo. Eu fico ali, salva, a hora que eu vou mexer com uma coisa mais complicada, eu salvo, porque, por exemplo, esse último clipe que vai sair semana que vem, tem um que vai sair agora, quarta que vem, esse brother filmou tudo em 4K. A hora que eu fui dar o play na minha Caramba! máquina, eu falei, pô, cara, o cara filmou tudo em câmera lenta.
Ai, cara, mas não é. A máquina não dá conta de dar o play, saca? E a hora que eu jogo isso no Keirinha Live, nossa, para tudo. Você dá o play, acabou. O projeto morreu. A máquina. Ainda dá para restaurar, dá para matar os processos, mas é impossível editar. E o render dela é por aí. Vai bater nos, como são 5 minutinhos, 6 minutos, vai bater ali nos 40, 30, 40 minutos de render. Que a placa de vídeo não ajuda também. Essas NVIDIA de 10 anos atrás, e essas NVIDIA que você comprava, sabe? Bem vagabundinha, bem basiquinha. Tu já sabia mexer com Kden Live por causa do canal do YouTube ou teve que aprender alguma coisa? E também não tinha algum outro software um pouco mais leve para tentar fazer essas edições, já que a máquina não tem tanta força? Chegou a pesquisar alguma outra solução ou não? Cara, já usei todas. Todas que tem para Linux eu já usei. Inclusive, um tempo atrás, para as produções do canal de tecnologia, eu saí do Queirinha lá e utilizar o Olive, a versão 0.1 alfa que eles tinham soltado lá em 2019. Achei genial, o software funcionava muito rápido, muito levinho na minha máquina, só que ele tinha muito bug com a parte de áudio. Então, assim, eu não conseguia analisar as ondas de áudio, aquilo realmente virou um transtorno. Mas, assim, tudo bem. Era uma versão alfa, os caras estavam dizendo já que iam refazer o software inteiro, mas funcionou por um tempo muito bem, e foi bem na época que os caras do KDE fizeram um update no Keirinha Live e, putz, ficou inutilizável o software, não dava para fazer os vídeos. Toda hora dava muita dor de cabeça. Mas aí o software foi evoluindo, cara, assim, eu nunca fui um utilizador avançado até começar a fazer esses clipes. Para mim era corte, 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 às vezes fazer uma manipulaçãozinha de um efeito de transição, uma sobreposição, picture e tal, e às vezes equalizar áudio, só isso. Agora com os clipes, cara, o único software que realmente funcionou bacana em qualquer hardware meu foi o Keyring Live. Eu já testei todos. Todos que tem para Linux eu utilizei. E assim, não foi põe e vamos ver, não, vamos tentar, vamos tentar fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui e ali, mas para mim, sabe, para a forma como eu entendo o workflow do aplicativo, foi o que melhor funcionou. Ô Marcos, tu teve uma participação recente no Geocast, né? Em que você fala que estava querendo separar os projetos, né? O Vartroy Música, o Vartroy Tecnologia, e a tua empresa também de TI. Isso já está acontecendo e já aí o pessoal que esteja, né, de repente querendo assistir os clipes, ele vai estar no YouTube, no teu canal do... Qual canal? Vartroy ou tu criou outro canal? Tá? A empresa, eu realmente tenho assim uma empresa, CNPJ e tal, que é a empresa que eu atendia os clientes, e o meu foco com essa empresa sempre foi soluções envolvendo software livre, open source, principalmente Linux. A empresa, por enquanto, ela está meio que em stand-by, tá ligado? Ela está on hold, ela está meio parada. Eu tenho atendido poucas pessoas e essa daí eu realmente quero desvincular o nome Vartroy. Não quero mais carregar o nome porque eu acho que não faz sentido. Eu tenho focado muito nessa área artística e a hora que você vai fazer uma busca no YouTube, a coisa fica meio no Google, a coisa fica meio confusa. De repente tem um cara com cara de louco, cabelo voando pro alto e na busca de baixo tá lá empresa de TI. Então assim, não tá fazendo muito sentido. Eu tô querendo desvincular. Agora, os canais já são dois, né? Já são dois independentes. Apesar de carregarem o mesmo nome, Vartroy, um é Vartroy Tecnologia, o outro Vartroy Music, eles já são individuais. Eu não sei ainda se eu vou eliminar o nome Vartroy do canal de tecnologia, porque como tem muita coisa de música ali rolando nos vídeos, sabe? A galera já está começando a acostumar, fala, pô, legal, tecnologia, sonzeira e tal. Então talvez até fique, sabe? Mas assim, em termos de nome Vartroy,
hoje eu tenho tentado dar mais foco para música. Inclusive, se você o youtube.com/Vartroy já vai te jogar direto no canal de música, entendeu? É um canal menor, ele ficou muito tempo parado, porque o projeto ficou muito tempo parado. Como eu não sou banda hoje, eu não estou aí me apresentando, fazendo show, então é um canal que tende a crescer bem devagarinho, sabe? Mas, no final das contas, o nome surgiu para isso, então eu pretendo manter o foco principal do nome Vartroy para a música. O de tecnologia eu estou estudando ainda se eu vou manter, justamente por conta disso, porque eu acho que a galera tá até acostumando. Tem muita gente que passa lá e fala, ah, pô, massa, tecnologia, o cara é louco, sonzeiro, então, de repente fica, tá ligado? Não sei, eu tô pensando ainda. Essa questão do nome também aconteceu com a gente. A gente somos em cinco, né? E Aham, esse nome era de um projeto de TCC. E aí acabou criando o grupo do Discord, e aí virou outras coisas, agora a Twitch, o YouTube, e ficou o mesmo nome. Então eu aham. também pensei já em desvincular algumas coisas, só que o pessoal já se acostumou e tal. O Gabriel aqui, que faz parte aqui da Sociedade Pinguim junto com a gente, tá perguntando aqui como é que tu vê a música, comparando as músicas atuais com as antigas. E eu acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Mas em relação ao, A impressão que tu tem entre as músicas atuais e as antigas. mas em relação ao meu som ou no geral? Se tu quiser poder falar primeiro do teu som e depois quiser falar um pouquinho do geral, o que que Tá. tu vê. Cara, no meu som, assim, hoje eu me considero uma pessoa com outra cabeça. Eu acho que meu som amadureceu, evoluiu. Na época, eu fazia tudo muito encaixotadinho, sabe? A gente tinha uma formulinha para seguir. Na verdade, eu criei a banda com uma fórmula para seguir, que era algo muito próximo do Iron Maiden. Eu nunca quis que saísse daquela formulinha. E aí, cara, a gente vai envelhecendo, vai ouvindo muitas outras coisas, vai gostando de muitas outras bandas, muita coisa vai surgindo, a gente vai, sei lá, olhando isso de forma um pouquinho diferente. Eu vejo o meu som hoje como algo muito mais maduro, tá? E assim, com uma outra pegada, com outros objetivos, muito mais aberto, mais solto. De repente, eu tenho música que eu estou produzindo aqui que, cara, não tem nada a ver com o som que eu fazia 10 anos atrás, tá ligado? E era uma coisa que se eu voltasse na a data, era inconcebível fazer aquilo. E tem outras músicas que eu estou fazendo com o Kalash não está no Brasil, a gente está fazendo tudo à distância, né? As produções que eu faço com o Kalash são tudo à distância. Ele já tem uma pegada mais técnica, mais pesada, ele vem com umas ideias completamente diferentes daquilo que eu costumo compor. E também, lá naquela época, lá atrás, seria uma coisa que a gente falaria, não, cara, isso não vai rolar. Hoje não, como a gente tem outra pegada, outra forma de ver, o projeto é muito mais aberto, sabe? Cara, vamos fazer, cara, se a música ficou legal, vamos fazer. E, então, assim, é assim que eu vejo hoje o meu som. Um som mais maduro, mais de acordo com aquilo que eu quero ouvir, sabe? Que eu gosto. Às vezes eu tô ouvindo, sei lá, cara. Hoje eu ouço muita banda nova, né? Muito artista mais novo. E às vezes eu ouço um som dessa galera e falo, putz, cara, eu gostaria de fazer algo nessa linha. E aí eu vou lá e tento ir um pouquinho por aquela linha, sem copiar, lógico, né? Acho que a gente tem que manter a nossa identidade. Mas eu acho que é bem isso, saca? Agora, em relação ao geral, cara, música no geral, as coisas que existem hoje, a gente ouve muita gente falando, principalmente do rock, que morreu, hoje só tem porcaria, que não sei o quê. No geral, né? As pessoas tendem a falar isso. E eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que a gente nunca teve um acervo de coisas tão boas, disponíveis, e bandas tão boas, artistas tão boas, tão bons. A diferença é que antigamente você não tinha acesso e só aquilo que te era apresentado no mainstream era o que você conseguia consumir, né? E aquilo tinha que vender muito. Hoje em dia você está aí, o mundo está à sua disposição.
você vai achar um monte de coisa. Eu não vou dizer porcaria, porque eu acho que gosto é gosto. Então, às vezes, uma coisa que eu gosto é uma coisa que você gosta e eu não posso julgar aquilo que eu não gosto, que você gosta, algo que é porcaria, né, cara? Eu acho que a gente tem que respeitar. Então, assim, muitas vezes você vai acabar caindo com algo que você não gosta, mas, cara, a chance de você encontrar algo muito bacana é muito grande, cara. É o que eu falei, todas as bandas que eu consumo hoje são bandas novas. Eu não ouço mais a velharia, é muito difícil, porque essas bandas, putz, para mim estão fazendo um trabalho tão sincero, tão bacana, e eu não consigo. Esses caras me pegaram, saca? Hoje em dia tu consegue acessar um nicho muito específico, né, com a internet que, Uhum. se tu for para pensar, antigamente era o que vendia mesmo, que estava na TV, que estava no rádio. Hoje em dia tem, acho que público para todo mundo, né? Sim. E é bem isso, cara. Hoje depende muito do tanto que você está disposto a pesquisar e a cavucar. E Porque tem muita coisa, tem muita banda. o Marcos Facim, do já está perguntando aqui quais bandas atuais brasileiras tu curte, e se curte Noturnal. A Noturno, assim, não é muito a minha pegada de som. Eu gosto de algo mais próximo ali do rock and roll, entrando no heavy metal. Uh, som pesado, cara, para mim é algo mais próximo de Blackstone Cherry, que são os gringos aí, uns americanos. Mas brasileira, eu acho que seriam bandas mais undergrounds, cara. Quer ver o que eu posso. Eu não sei nem o nome. Por exemplo, tem uma banda de um brother meu aqui de Ribeirão que é Counter Step for Glory. Cara, os caras fazem um som, putz, muito massa, sabe? Muito genial, muito bacana. E é uma banda, assim, completamente underground. É uma banda que eu curto muito. Ah, qual outra banda eu posso citar aqui? Pera lá, cara, que eu tô pegando, tentando pegar os nomes aqui. Ah, Nervosa, Nervosa, ele comentou. É uma banda que eu acho massa, mas também aí vai um pouco assim, não é o estilo de som que eu sempre tô ouvindo, saca? Não, eu acho que assim é um som um pouco mais pesado. Tem a Fifth Machine, que é também de um brother, assim, os caras, só que os caras estão fora do Brasil, eles não estão mais aqui. Ah, que banda que teve uma banda recente, cara, de umas minas que eu achei muito massa, cara. Inclusive tem até numa playlist a Malvada. Cara, o som dessas meninas são genial, é genial, tá ligado? Fica aí a dica. Quem gosta de um rock and roll, uma mistura, sei lá, de AC/DC com Led Zeppelin, mais atual, o som delas é muito massa. Então, assim, acho que fora isso, eu não consigo me lembrar agora. Tem uma banda, outra banda de uns brothers aqui de Ribeirão, chama Kilotones, só que é um rock mais pro pop. Mas, cara, o show dos caras também é um negócio muito massa, muito bacana de ver, entendeu? E acho que entra muito nisso, sabe? Às vezes também não é aquele tipo curto ouvir o tempo todo, mas de repente você vai ver um show dos caras, o show é tão bem executado, tão massa, tão cativante, que você fala, pô, tá aí, essa banda é muito legal, saca? O Gabriel tá perguntando o que tu acha dos covers é, do Lucas Intuitíssimo. Se tu chegou a ver algum aí, o que tu acha de covers? Cara, eu nunca vi, assim, o Lucas... Cara, desculpa, mas esse cara aí eu nunca vi, não conheço. Eu acho que, assim, eu nunca fui o cara de cover. Tanto é que um dos motivos pelo qual eu pus o Avartroy em stand-by lá em 2010 foi justamente por causa disso. Tava de saco cheio de tocar cover. Eu nunca fui, cara. Meu lance sempre foi fazer música, gravar, executar e tocar o som próprio. A grande maioria dos lugares, principalmente hoje, não aceita. Então, assim, é um trampo bem complicado. Mas eu nunca fui.
Agora, eu acho que quando a pessoa vai fazer um cover, na minha opinião, tá? É a forma como eu vejo. Eu acho que ela tem que mudar, cara. Ela tem que pôr a cara dela, ela tem que fazer um esquema dela para transformar meio que em uma música autoral. É um cover, mas é o cover dela, saca? Não é uma Usando como imitação. inspiração, né? Tu diz. E aí, cara, tem várias bandas que fazem isso que você fala assim, cara, que cover, cara, que execução, que versão de música maravilhosa, entendeu? E assim, muitas mesmo, cara, tem muitas que você fala assim, putz, essa. Um bom exemplo disso é o Joe Cocker fazendo If a Little Help from My Friend. From My Friend, né? É isso o nome. A Little Help from My Friend. Não é uma música dele, né, cara? Então, eu acho que o cover é assim. Se você vai fazer, faz com a sua pegada, com o seu estilo musical, com a sua proposta, mudando tudo. Eu vejo assim, saca? Porque se você vai tentar chegar o mais próximo possível da banda original, por que eu vou ver você tocar e não a banda original? É verdade. Deixa eu então agradecer a presença do Marcos Garcia, o Vartroy, que esteve aqui hoje com a gente. O pessoal que está no chat aí, agradecer a todo mundo que está no chat. E lembrando que o link vai estar na descrição aí do vídeo ou do podcast, dependendo de onde você estiver escutando ou vendo a gente. E também já deixar o convite aqui pro Marcos, numa outra oportunidade de vir aí pra gente falar só sobre tecnologia. Hoje a gente ficou falando mais sobre música, que não é tanto a minha área. Então, numa outra oportunidade aí a gente chama mais uma galera aí e vem falar um pouco sobre tecnologia, sobre Linux. Fechou, cara. Mas deixar aqui o agradecimento, agradecer a todo mundo que está aí no chat e até semana que vem. É isso aí, valeu, obrigado pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui conversando contigo e com a galera que está aí presente. E espero poder voltar em breve. Falou, valeu, até a próxima.